Bom dia de novo, comunidade viva. Para quem não me conhece, desculpa, fui mal educado, né? Eu sou o Wilson. Vamos servi-los hoje com a palavra do Senhor, do Rei dos Reis, o nosso Mestre. Você ora comigo? Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por quem Tu és, pelo exemplo deixado a nós, pela instrução mais do que prática do que devemos fazer. Fala aos nossos corações hoje, Deus. Continua a falar, continua a movimentar a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Hoje é o último domingo da série baseada em histórias reais. No primeiro domingo nós tivemos aqui com a Sara, pastor Alisson e Miriam, uma comunidade missional e como que Deus move os nossos corações, como que Ele nos chama, como que Ele nos movimenta, como que Ele nos impulsiona a ir, a fazer e a transformar realidades. Na segunda semana a gente falou sobre muros, uma comunidade sem muros ou uma comunidade que precisa de alguns muros de proteção, com Guédria. E ele nos instruiu acerca de proteção e acerca de estarmos abertos e tirarmos as barreiras que existem entre nós. Na semana passada, uma comunidade de parceria com Paulo Gilson. E ele, através de exemplos de pessoas reais, histórias reais, falava sobre o discipulado, sobre relacionamentos que transformam e como o evangelho flui no discipulado e nos relacionamentos e como a gente é transformado através disso. Hoje, pela graça de Deus, nós vamos conversar um pouco sobre uma comunidade de servos, uma comunidade que serve. E você já deve ter percebido que o culto inteiro foi focado no serviço. Aliás, a Adriana não sabe... Obrigado, Marcos. Olha um servo aqui. Ó. Aliás, a Adriana não sabe, mas ela, movida por Deus com certeza, usou o mesmo texto que eu vou usar. Então, isso, para mim, exatamente é o que a senhora acabou de falar, testificando na linguagem crentez, né? Isso é, Deus quer falar com você através desse texto. Aguça os teus ouvidos, porque eu não combinei com a Adriana, ela não sabia que eu ia falar isso e eu não sabia que ela ia abrir a Bíblia nesse texto. Então, presta bastante atenção para o que Deus quer falar para você. Antes de propriamente a gente entrar no texto bíblico, eu queria trazer uma história real. Nós temos, como a Sara nos disse ainda há pouco, na reunião pré-culto, nós somos uma comunidade de servos. Isso é incrível, porque se você está vendo isso aqui funcionando hoje, é tudo voluntário, é tudo gente louca mesmo, assim, que decide fazer, ninguém ganha um centavo, ninguém está sendo promovido a nada, ninguém está ganhando nada com os olhos deste mundo. Mas essa comunidade é movida por pessoas que escolheram servir. E eu podia citar N exemplos aqui, só de olhar aqui na frente, e aí até lá atrás, eu vejo muitos servos. E eu tinha pedido a ajuda de uma, eu não consegui vê-la ainda hoje aqui, mas a Amanda está entre nós. Por favor, Amanda, você pode chegar aqui conosco? O Anderson pode vir junto só para dar aquele apoio moral. Porque na realidade é outro servo também que veste a camisa e... Eu queria um microfonezinho, obrigado. Desculpa por não ter avisado antes.
Tá ligado? Tá ligado. Amanda, desculpa e obrigado. Bom dia. Amanda, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse à comunidade viva e dissesse em que áreas você nos serve. Bom, eu me chamo Amanda, né? Como já falaram, esposa do Anderson. E eu sirvo na hospitalidade. Já fui dos babies. Na verdade, eu me vejo em todos, né? Porque quem me conhece sabe, se eu ver alguém trabalhando ou precisando de algo, lógico, eu pergunto, eu posso ajudar? Porque nem todo mundo gosta, né? Que de repente você entre no trabalho do outro. E se a pessoa aceitar, a gente está aqui para servir, né? E lembrando que a Adriana falou, até comentei com meu esposo agorinha, nossa, eu ia usar esse versículo, gente. Mas aí foi muito bem trabalhado pela Adriana. Também usei ele, trabalhei, estudei bastante assim, né, li. Mas aí eu queria abrir, né, esse momento em Marcos, eu acho, se eu não me engano, é 10:45, que ele diz que o Senhor, o Jesus, ele veio, foi para servir, não foi para ser servido. Então é nesse ponto que a gente deve trabalhar. É servir o próximo sem olhar quem. Né? Eu, pelo menos, eu trabalho dessa forma. Eu gosto desse versículo porque se ele, que é tão grande, né, já que ele pegou a pirâmide e colocou de cabeça para baixo, quem somos nós para modificar isso, né? Acho que temos que prosseguir, mostrar para o mundo, esse mundo que tanto precisa de Cristo, a gente está aqui para servir, para amar, para se doar, entendeu? Não só naquele momento de serviço que você está, mas em todos os momentos. Amanda, trabalhas com quê e como é o serviço ao próximo, ao menor, no teu dia a dia? Eu sou professora, trabalho com crianças de 1º ao 5º ano. Ano passado, o Senhor me abençoou com o 5º ano, 2. Gente, foi uma experiência, assim, transformadora. Peguei uma turma de 3, trabalhando 3 anos direto com ela, e em seguida peguei uma turma que não era minha. E se meus amores estiverem, de repente, um dia me ouvir, né, eles sabem o quanto eu trabalhei com eles, justamente amar Cristo, servir, amando o próximo. E todos os dias a gente ora na sala. E eu deixo eles bem à vontade, aqueles que não se sentem à vontade de orar, porque a gente não pode obrigá-los. Eu digo sempre que a porta está aberta. Até então, nenhum saiu. E quando a gente ora, eu sempre peço no final que a gente possa ser pessoas melhores que ontem. Né? Eu termino sempre minha oração assim. Que sejamos melhores que ontem, então que possamos trabalhar para o próximo assim. E eu não sou fácil, tá? Eu acho que eu mandei uma mensagem uma vez, semana passada, no Facebook, teve gente que ficou, hã? Eu não sou tão paciente como vocês pensam que eu sou. Mas sou falha, sou ser humano, né? E Cristo, ele trabalha dia após dia. E matar o eu é complicado, e vocês sabem disso. Então, meu trabalho todos os dias é isso, é fazer com que as crianças em casa e fora de casa tenham uma visão diferente, né? Nem todos conhecem o caminho certo, vamos dizer assim. E mostrar para eles isso, e pegar o 5º ano, que são aquelas crianças entre 7, 8, 9, 10, 12, 13 anos, eu peguei criança com 15 anos. É trabalhoso, é uma mente muito aberta, e são vários. São 35 alunos de cada turma. Então, viver e trabalhar com eles e mostrar que Cristo é o caminho melhor que eles têm para ir, é um trabalho árduo. E eu costumo sempre usar isso. E também servir Gosto muito de ajudar os meus amigos. Não sou muito de guardar para mim o que eu tenho. Se eu tenho alguma atividade diferenciada, ou se de repente eu tenho um painel que eu possa estar ajudando o próximo, eu sempre levo adiante. E não procuro méritos. Eu não gosto que as pessoas cheguem lá na frente, foi ela que fez. Eu não gosto. Sabe aquele, eu não sei onde está escrito, mas não permita que o outro lado da mão veja o que você está fazendo, é bem isso, eu prefiro trabalhar nessa área.
Obrigado, Amanda. Eu ia fazer outras perguntas, mas tu já respondeu. Então, tá ótimo. Uma salva de palmas para Amanda, por favor. Oi, obrigado. Na realidade, eu sei que a Amanda não gosta, mas eu, para motivá-los, preciso mostrar para as outras mãos o que a mão direita dela fez um dia e o que motivou-nos a convidá-la a estar aqui. Certo dia, Amanda estava na hospitalidade, na entrada, como várias vezes você a vê, aperta a mão, bom dia e tal, e ela percebeu que a nossa outra serva, Leia, estava com alguns contratempos no Babies. E sem que fosse solicitada a sua ajuda, ela chegou: Leia, você precisa de ajuda? Posso lhe ajudar? E foi fazendo o que era necessário. Então, por esse exemplo, você capta um pouco do coração, né? E por isso, sem ela saber que eu sabia, ela está aqui porque eu não falei para ela o motivo pelo qual tinha chamado. Mas a gente conhece o coração da pessoa, porque é no serviço que a gente é transformado. Sabe, o Paulo Gilson falou semana passada sobre o versículo: vão e façam discípulos, né? Vão e façam. E eu gosto muito da tradução que para mim melhor se aplica, ao invés do ide e fazei discípulos, é o indo, façam discípulos. Porque o id é algo como se eu vou fazer quando chegar, eu vou fazer quando estiver lá. E o indo é durante o processo, eu vou fazendo. Durante a minha caminhada, eu estou fazendo discípulos. Durante o processo, porque, vejam bem, Jesus falou isso no final da sua morada entre nós terrena, corpórea, e ele disse: portanto, vocês indo para Jerusalém, para a Judeia, para onde vocês forem, até os confins da terra, façam discípulos. Porque ele sabia que os discípulos seriam espalhados. Ele sabia que a perseguição os levaria para diversos lugares. Então ele, já prevendo essas coisas e já enxergando lá na frente, ele disse: olha, indo, façam discípulos. Eu não quero dizer que o id está errado. Não está errado. Mas eu prefiro a abordagem do indo, porque é no processo, é no indo, na caminhada, na jornada que nós somos transformados, que nós vamos sendo esculpidos. É no serviço que a gente esbarra um no outro, como a Amanda falando agora aqui. Sabe por que eu pergunto? Porque tem pessoas que não gostam, né, que a gente interfira, que a gente se meta na área dela. E é verdade, porque nós somos frágeis, falhos e errados, então às vezes dá choque. Às vezes no serviço, a gente querendo fazer o melhor para o nosso Deus, a gente se bate e machuca, dói, tira, lasca, mas depois aí o Senhor fala: perdoa, entende, suporta, e a gente vai no processo, no indo, na jornada, na caminhada, sendo moldado, sendo transformado, servindo a nossa comunidade. Como eu falei para vocês, há um texto na Bíblia que já foi lido hoje, mas eu queria que a gente abrisse novamente, e a Adriana o leu por completo. Eu vou ler só a segunda parte. Vocês viram? Jesus estava esperando, aguardando os discípulos virem para jantar, para ceiar, e ao chegarem, ele chegou todos e falou assim: olha, espera um minuto que eu vou servi-los, eu vou
lavar os seus pés. Até teve o Pedro que disse, não, que assim, ou vai lavar meu pé? E aí Jesus fala assim, tu que sabe, se tu não quiser que eu lave, tu não tem parte comigo. Aí ele, pelo amor de Deus, me dá um banho logo então. E aí Jesus fala, não, te acalma aí, Pedro, acalma teu coração, é só o pé. Hoje é só o pezinho. E Jesus os serviu lavando os pés para dar um exemplo. E a gente vai ler então, a partir do final do serviço, né? Após ele lavar os pés, é o capítulo 13, versículo 12 em diante. Já está aí? Não? Dá um tempinho para você abrir a sua Bíblia, acompanhar com a gente, ou ler aí projetado. João 13, 12. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Olha a pergunta capciosa do mestre. Vocês entendem o que eu fiz? Imagina aquela pausa dramática assim. E um se olhando para o outro. E ele continua: vocês me chamam de mestre e senhor. E tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Vocês entendem o que eu lhes fiz? Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Versículo 15 ainda. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes são se as praticarem. Felizes vocês serão se praticarem essas coisas. Lavar os pés não era nenhuma novidade. Era comum. Imagina você viver em uma cidade sem asfalto. E que normalmente a locomoção era a pé. A pé. Descalço ou com sandálias. E aí você chegava em um lugar, na casa de alguém, como estavam seus pés, naturalmente, sujos, empoeirados. Então era um costume, e esse costume está narrado lá em Abraão até, isso é muito antigo, é um hábito milenar. Você fornecer água para as visitas lavarem os pés, ou ter um escravo, alguém que era o servo da casa, o menor da casa, ia lavar os pés das visitas. Dependia da posse de quem estava visitando, né? Dependia do hospedeiro ali. Se ele tem um servo, se ele tem um escravo, ele botava o cara para lavar os pés das visitas. Ou ele fornecia água para que cada um lavasse seus pés. O que Jesus fez foi simplesmente mudar um conceito. O ato de lavar os pés não era novidade. Qual a novidade, então? É que o maior desce e serve. O maior, ele se transforma em escravo por vontade própria, desce a uma posição menor e serve. Aqui está a novidade. O serviço, o se rebaixar para fazer. Veja, a gente não está falando de um qualquer. A gente está falando do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se rebaixou a um estado de servo, de escravo, que é mais clara a palavra escravo para a gente, e lavou os pés dos outros. E pergunta: vocês entendem o que eu fiz? Vocês entenderam o que foi que eu fiz? Eu deixei um exemplo. Façam o que eu fiz, sigam esse exemplo e vocês serão felizes.
Essa semana eu conversava com a Andresa, que é a nossa líder do GT de integração. Entre outras áreas da integração está a hospitalidade. E ela falava assim: ô Lisson, tá aqui, estava te procurando. E ela falava assim: ô Lisson, nós temos muitos servos na CV. Nós temos muitas pessoas que querem. Só que a gente tem um discurso, e ele é verdade, ele é verdadeiro, ele é real, que você aqui não é obrigado a nada. Você não tem que fazer, e não tem mesmo. Porque nós não queremos ser servidos por obrigação. Nós não queremos que você se sinta constrangido a servir, senão o constrangimento do alto. Porque eu me sinto constrangido a estar aqui, pelo que Jesus fez por mim, e ele falou, vai, então eu me constranjo para fazer. Aí é um constrangimento do Cristo. Mas nós não queremos constranger você a fazer alguma coisa. Olha, nós estamos precisando de água aqui, pelo amor de Deus. Ninguém trouxe uma água aqui, que negócio é esse, rapaz? É um constrangimento e é uma forçação de barra para que você faça algo. Nós não queremos agir dessa forma. Então, por a gente não agir dessa forma e sermos bastante flexíveis, informais, às vezes ficamos em falta de voluntários. Porque os voluntários que estão... Não é que não tenha, nós temos muitos. Mas os voluntários que estavam escalados naquela semana para fazer aquele serviço, falam assim, estou com uma dorzinha de cabeça hoje, não vai dar para ir não. Eu não sou obrigado. Eu não tenho mesmo que ir, ninguém vai me cobrar, ninguém vai ligar. Eu não vou ter um dia de salário descontado, eu não vou não. Porque nem todo voluntário é servo. Nós queremos que todos os nossos voluntários sejam servos. Mas nem todos são, infelizmente. Mas é a vida que segue. Porque essa pessoa, ela vai voltar na semana seguinte. Ela vai estar de novo na escala seguinte. E ela vai servir e vai ser feliz quando servir. E vai notar, olha, eu pensava que eu não ganhava nada. Eu pensava que eu era um mero voluntário, mas eu estou percebendo um negócio diferente aqui. Eu estou percebendo que, ao servir, eu estou ganhando algo que eu não consigo mensurar, uma coisa diferente. Eu estou alegre, eu estou feliz. Eu quero de novo, eu quero mais, eu quero servir mais, eu quero procurar outras áreas. Então, esse é o processo natural que nós esperamos. Por isso nós falamos que é um processo orgânico, que ele aconteça naturalmente, que ele vá brotando em nossos corações e não seja imposto. Na realidade, a gente expõe o que é necessário ser feito e a gente espera que o Espírito o mova para dizer, olha, essa coisinha aí que estão precisando fazer, sou eu. Ou você acha que eu pedi do Marcos para ele trazer uma água para mim hoje? Ele olhou, está faltando água lá. Ninguém foi. Senhor, eis-me aqui. Foi lá, pegou um copo, botou água e trouxe. Eu nem combinei nada, nem sabia que ia citar esse exemplo hoje aqui para vocês. Mas é o que apareceu aqui na nossa frente agora. Ao servir, sem querer holofotes, nós ganhamos uma notoriedade. Sem ser com que essa notoriedade seja o nosso alvo. Porque nós recebemos dons, e eu creio que o seu dom é diferente do meu. Que o da Cláudia é diferente da Sara, que é diferente do André, que é diferente da Isabel, que é diferente. Nós temos diversos dons. Um erro é acharmos que os nossos dons são para o nosso engrandecimento. Agora eu vou ser palestrante na CV, eu vou ser notado, eu vou ter... Meu Deus do céu, me tira daqui. Esconde-me, Senhor. Queima, Jeová. Queima.
Os dons são para o serviço do corpo e não para o portador do dom ser uma autoridade. Olha, a Neia é nossa autoridade em missões. Rapaz, conversa com a Neia. Ela quer se esconder para não aparecer. Que, por sinal, alguns nossos hoje estão em viagem missionária, em uma parceria com uma outra entidade, estão indo para Dominguinhos, servindo a Dominguinhos. Nós fazemos parte disso. Neia e mais alguns estão indo hoje, agora. Orem por eles. Orem por Dominguinhos. Não esqueçam de orar. Se você nunca foi a Dominguinhos, pergunta da Neia, da Sara, de qualquer um mais antigo aqui, alguém que já foi, procura, você já foi? Pergunta, vê como é que é, se inteira de lá de Dominguinhos. Saiba o que é que acontece, o que é que vão fazer, o que é que não vão fazer. Se interesse e ore por eles. E Jesus completa. Além de dizer, agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem, ele continua, fala um pouco do que ia traí-lo, de Judas e tal, e ele volta. Lá no 35 apenas, eu citei para não ser muito longo, o texto, e ele disse assim: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Com o quê? Se vocês amarem uns aos outros. O serviço prestado é um ato de amor. O 34 fala assim, um texto que você já conhece talvez de cor e salteado. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Que novo mandamento é esse? Novo? Amem uns aos outros. Somente isso. Amem uns aos outros, assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Esse está no 34. E aí o 35 completa. Ah, está aqui, né? Eu não sabia que estaria. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Veja que o serviço está completamente atrelado ao discipulado, que a gente falou na semana passada, está completamente atrelado ao amor com que nós devemos amar. Como que eu amo vocês? Servindo. Como a comunidade viva demonstra amor para com nossos irmãos lá em Dominguinhos? Servindo-os. A gente ama servindo. Porque amar de palavra, eu não vou dizer que não é amor, porque é amor você dizer eu te amo. Você está demonstrando amor no falar. É uma das linguagens do amor, a palavra de afirmação. Mas a palavra de afirmação, o eu falar eu te amo sem um conjunto de ações, a palavra vai para o vento. A palavra não tem respaldo, ela não tem um abrigo, ela não tem um afago, e ela se perde. Eu te amo, e vai embora. Jesus deixou até um exemplo: se bate na tua porta te pedindo pão, tu fala, vai com Deus, e deixa com fome, que amor é esse? Então, sirva. E para a gente finalizar, ou pelo menos caminhar para o final, queria chamar vocês a um texto lá em Mateus. Mateus capítulo 25. E esse é um texto que mexe com nossas emoções. Porque é um texto que fala de futuro. É um texto escatológico. Nossa, que palavrão que falou aí. É um texto de futuro, de pós-vida, de outro momento, de uma outra era, de uma nova fase, como você quer chamar? Da nossa graduação.
esse texto é extremamente forte. Porque no primeiro texto, Jesus fala: façam o que eu fiz a vocês. Sirvam. Amem. Sirvam. Amem. Sejam servos. E ele vai. Ele morre, ressuscita e vai aos céus. E aí, ele já deixa um prenúncio da sua volta. E isso aqui é um negócio que talvez você não acredite, você seja cético com relação à Bíblia. Mas aos que têm contato com o manual e veem como o manual é vivo e como as palavras elas ganham vida e se fazem presente no dia a dia, no cotidiano, chega num texto desse e fala: uau, isso vai acontecer. Isso é muito palpável. Isso é muito real para os que creem. Deixa eu parar de enrolar e ler o texto. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, em outros textos vai dizer, quando o Filho do Homem vier como rei. É a mesma coisa. Acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Deixa eu fazer só uma pausa. Eu parei para pesquisar. Ovelha, bode, peraí. Isso é uma realidade que não é tão nossa. Esse povo de cidade. O que é ovelha? O que é bode? Eu não sabia diferenciar. E aí eu fui pesquisar. Ovelhas, são animais dóceis. São animais que aceitam o tato de um pastor, de um homem. Elas aceitam a correção. Quando elas estão indo para um lugar, o pastor com a sua vara e o seu cajado corrige. Com o cajado ele puxa, com a vara ele dá um toquinho e vai literalmente tocando as ovelhas. As ovelhas não sabem qual é o bom alimento. Elas comem o que está à disposição. Elas precisam de um pastor para direcionar para o bom alimento. Elas até podem morrer se comer um alimento errado. Elas são totalmente dependentes do pastor. Você vai lembrar lá de Salmos, quando o salmista diz assim: Senhor, com a sua vara e o seu cajado, me conduz aos pastos verdejantes. Lembra dos Salmos? É o cajado, que é aquele troço que tem um arco assim na ponta, e o pastor ia lá e puxava. A ovelha está indo. Está indo para... Ele, venha. E ela aceitava. Ou então a ovelha ia caminhando, caía num buraco. Aí o cajado era um instrumento que o pastor ia puxá-la. E a vara servia tanto para combater contra lobos e animais que vinham tentar contra as ovelhas, como nessa correção, né? Que eu já falei, das ovelhas vão caminhando e ele vai só para cá, para lá, vai andando para cá a ovelha. A ovelha aceita a correção e ela depende do pastor. Os bodes, tem até uma expressão que fala, vai dar bode, né? Vocês já ouviram isso? Vai dar bode, vai dar errado o negócio. Os bodes são um pouquinho contrários. Eles são rebeldes, não aceitam toque do homem, assim, essa correção. Se o homem tocar, ele vira para ti e dá-lhe
chifrada, cabeçada mesmo. Vocês já viram aqueles vídeos engraçados que o cara está tentando montar na moto e vem um bode, derruba da moto, ou então sai correndo atrás para dar a cabeçada? Eles brigam muito entre si, eles se dão aquelas cabeçadas e tal. Os bodes são conhecidos por serem rebeldes e independentes. Não querem o toque do homem. Não querem a correção. Vamos voltar agora para cá. Fechado parênteses do bode e da ovelha. Vamos voltar para cá. Onde é que eu parei? Nos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Agora o 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês, vejam bem, recapitulando, o rei, o nosso Jesus Cristo, que voltou, o Filho do Homem que voltou em sua glória como rei, dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Uau! Então os justos responderão, imaginam nós, estaremos lá e responderemos para o mestre: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Uau! Uau! Sabe o que isso significa? Que a gente está servindo Jesus quase que diariamente. Quando a gente fez o Natal Solidário lá com os venezuelanos. Quando a gente serve um ao outro aqui. Quando a gente... Quando a gente está indo lá para Dominguinhos agora servindo-os. Quando a gente hospeda, quando a gente veste, quando a gente está de beber, de comer. Quando nós temos um necessitado sendo conhecido ou não, sendo de casa ou fora de casa, e nós o servimos. Perdão. Perdão. É que nesse exato momento a gente está enfrentando um problema familiar, que a minha avó está bem doente e precisa de cuidados constantes. E minha mãe está aqui e tem servido diariamente para tudo. E eu sei que outras pessoas já passaram por isso. A gente tem o exemplo do Augusto e com a Leia, que ficaram tanto tempo com a mãe da Leia lá, cuidando dela. E outras tantas histórias aqui no nosso meio, histórias reais, de pessoas que dentro de casa
dentro de casa serviram o menor. A gente não precisa caçar na rua. Sabe quando você serve aquele seu esposo ingrato? Ou a sua esposa ingrata? Sabe quando aquele seu filho está lhe dando dor de cabeça e você tem que o servi-lo? É a Jesus que você está servindo. O Senhor dirá a mesma coisa aos bodes. Eu estive nu e vocês não me vestiram. Eu estive com fome e vocês não me deram de comer. Eu estive com sede e vocês não me deram de beber. E os bodes responderão: quando foi que isso aconteceu? Eu não lembro disso. E ele dirá: quando vocês não fizeram ao menor dos meus filhos. Quem vai separar a igreja no final é o Rei dos Reis. É provável que aqui entre nós tenhamos bodes e ovelhas. Eu queria acreditar que nós somos um corpo só de ovelhas. Eu queria muito acreditar nisso. Mas eu sou levado a crer que no nosso meio também há bodes. Assim como Jesus falou do joio e do trigo, da separação no final dos tempos, nós temos bodes e ovelhas no nosso meio. E eu queria convidá-lo hoje a fazer essa autoanálise. Que você parasse um pouco e olhasse para dentro de si. Ninguém vai apontar o dedo na sua cara e dizer: ô bode, bé. Que você olhasse para dentro de si e se reconhecesse. O que eu sou? O que eu estou sendo? Porque creio eu também que temos dias de bodes e dias de ovelhas. Bodes, se você está aqui no nosso meio, eu queria dizer uma coisa a você: converta-se em ovelha. Largue essa vida de rebeldia contra Deus. Ah, como é que eu sei se eu sou um bode? Você é rebelde? Você tem estado em rebeldia contra Deus? Você tem aceitado o tato do bom pastor, o toque do pastor, ou você acha que não precisa? Ou você quer ser o independentezão que vive pela própria conta, que faz o que der na cabeça, que come o que quiser, que faz o que quiser porque ninguém tem nada a ver com isso? Se você pensa assim, age assim, eu digo a você que é um grande indício que você talvez possa ser considerado bode. Mude a sua mente pelo amor de Deus. Mude a sua forma de pensar e de viver. Converta-se em ovelha. Sirva conosco, e ovelhas do bom pastor permaneçam firmes. Transformem-se nesse animal indefeso e totalmente dependente. Transformem-se nesse contato com o bom pastor. Transformem-se em servos. Sirvam. A defesa não vem de você. Você não tem defesa. Ovelha não tem defesa. Ovelha tem o bom pastor que as defende. Saiba que o bom pastor está ao seu redor,
lhe tocando, lhe conduzindo, lhe moldando, esculpindo, tosando, para chegar lá no final e dizer: olha, essa ovelha reconhece a minha voz. Eu chamo e ela vem. Eu digo vai e ela vai. Eu falo entra por essa porta e ela entra. Sejamos ovelhas do bom pastor. Que Deus nos abençoe. Deixa eu orar por você, por nós. Paizinho querido, nós te amamos e nós somos inteiramente dependentes de Ti, Senhor. Nós não queremos a independência como Adão e Eva foram tentados a acreditar nela lá no início da nossa história. E caíram porque queriam ser iguais a Ti, ó Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz e seguir. Nós queremos entender o Teu cuidado e sermos cuidados por Ti, sermos tocados por Ti. Nós te amamos, Senhor, e nós queremos estar à Tua direita quando o grande dia chegar. Nós não queremos reconhecimentos, nós não queremos holofotes, nós só queremos a tua visão em nós, o Teu olhar para nós. É só o que nós queremos. Nós te amamos, Pai. Nos abençoa, em nome de Jesus.